Muito bem. Primeiramente, só queria agradecer a Raquel Mesquita ter aceitado o nosso convite para o segundo semestre do curso técnico em dança do Centro Paula Souza, a ETEC de Artes de São Paulo. E em nome do meu grupo, né? A Giovana está aqui também. A gente vai começar a entrevista com a Raquel. Queria agradecer, Ok. Raquel. Eu também tenho que agradecer a vocês por terem tantas pessoas importantes no meio da dança de salão, me darem essa importância que me obriga, de alguma forma, a entender que valeu a pena tudo que fiz, que tenho que fazer e ainda terei que fazer, né? É isso, muito obrigada, obrigada, Carla, também, né, que está gerenciando o curso. Beijo para ela e beijo para todos envolvidos na realização desse grande projeto. Pensar a dança de salão, pensar o dançar a dança de salão. Muito obrigada a vocês também. Gratidão. É, eu começo então com a primeira pergunta, E né? daí começou a minha vida com a dança de salão. Com 2 meses ou 3 de aula, o Carlinhos de Jesus me chamou com a Raquel, esposa dele, e me perguntou se eu queria ser uma das colaboradoras da casa de dança. Eu disse, mas eu não sei nada de dança. Aí ele disse, mas você sabe ensinar. Ele percebeu porque, quando as aulas acabavam, eu ficava num outro espaço, remoendo os passos, conversando com os amigos, criando outras alternativas para fazer, e aquilo chamou a atenção, porque eu reunia pessoas. Na época, eu já era ligada às metodologias de ensino, por trabalhar na faculdade, educação física, e achava o processo moroso. Eu resolvi trabalhar sozinha, investir em crianças e adolescentes, que eu achava que a dança de salão praticamente não tinha uma professora especializada para isso. Tinha crianças, tinham adolescentes dançando com os adultos, mas não tinha uma turma criança, pensar em criança para ensinar dança para criança, e assim mesmo com os adolescentes. Então, aí eu comecei a ensinar a esse grupo. E a minha maior dificuldade que eu tive nesse processo foi ser mulher, Hum, com, começando a ter projeções no mundo somente que era dos homens. E isso me criou assim vários problemas, porque eu não era uma professora que tinha um parceiro, um cavalheiro que me fortalecesse a minha dança. Então, era eu, as minhas ideias, claro, tinha muitos colaboradores, pessoas queridas, mas eu não tive, nunca tive e não quero ter, porque meu foco é ensinar, colocar a criança, o adolescente, ou seja, quem for dançando. Então, a dificuldade foi essa, ser mulher e hum. com um agravante, ser uma mulher pensante e que não tinha papa na língua e dizia o que eu tinha que dizer às pessoas que precisavam ouvir. Muitas vezes, a maioria das vezes, com muito respeito, e outras vezes, sem respeito nenhum. É isso. Sim, talvez porque a situação pedia, né? Com certeza. Eu tinha que falar mais forte, porque a predominância dos homens na dança de salão era muito forte, né? Então, as mulheres que normalmente tinham na época, e incríveis mulheres, eram mais dançarinas. Então, elas se projetavam como dançarinas, não se projetavam tanto como professoras, embora também fosse. Mas muitas delas esbarravam na, na autoridade da figura masculina historicamente protegida dentro da Perfeito. dança de salão. É isso. Eu fiz de tudo para que eles entendessem, não nessa oportunidade como em outras, que existiam mulheres pensantes, que existiam mulheres que poderiam falar em nome da dança de salão, né? Tantas outras já existiam na época, mas não se projetaram tanto como eu fui projetada, não pela minha dança, pela minha dança eu não sou referência para a dança de ninguém, mas a minha figura de professora, ela vinha mais à frente. E essa coisa de peitar realmente, porque mulher pensa, homem pensa, pessoas pensam, conversam, discutem, né? E isso, na época que eu comecei, era mais difícil. Hoje, não mais. Eu sei
que eu e tantas outras mulheres abrimos caminhos dentro da dança de salão. Então, a gente não pode perder a história, porque a gente perdendo a história, por isso que eu parabenizo o trabalho de vocês. Perdendo a história, a gente perde muito da identidade, né? E as identidades da dança de salão. Que lindo, nossa, que lindo. O que você pensa sobre o ensino da dança de salão hoje? Acho que isso é um assunto para 10 dias. 10 dias, eu sei, Raquel, não me mate. Eu sou uma pessoa apaixonada por essa questão, né? Os aspectos didáticos metodológicos. Eu acho que hoje eu consigo me expressar dentro da dança de salão com o interesse dos profissionais em relação a esse assunto, eu consigo me expressar mais, ser mais entendida, porque as pessoas estão querendo realmente entender outras formas de ensinar. A dança de salão foi estruturada da forma como se ensinava o balé clássico, né? De frente para o espelho, todo mundo repetindo movimentos. Não é só isso que caracteriza o balé clássico, estou falando um aspecto. Então, todo mundo repetindo, o professor tendo várias ideias, corrigindo, todo o tempo explicando o movimento, por exemplo, transferência de peso, posição do corpo, posição do braço. Então, aquela coisa toda mastigada, onde o professor era e ainda é muito o detentor do saber. Isso não quer dizer que eram aulas chatas, não, pode ser alegres, divertidas, mas é o professor que está mandando todo o tempo. E a gente sempre tem que pensar, mas ele, quando chega no salão, ele tem que dançar sem o professor, né? Então, a gente via, mais do que hoje, aquelas sequências de movimento, o cara vai dançar e a pessoa dançava sempre da mesma forma, resultado da maneira como ele aprendeu. Ele aprendeu sobre o mando, o comando do professor, né? Isso sempre me indignou, tanto é que a minha saída da casa de dança e meu retorno também da casa de dança Carlinhos de Jesus foi em função disso, que eu queria ver uma maneira diferente de ensinar, e na época não estava pronta para isso, a casa de dança não estava pronta para isso, para receber, mas o meu retorno foi para justamente trabalhar essas questões junto com os outros profissionais. Bom, mas então eu me sinto bem à vontade para dizer que nós ainda continuamos errando muito ao ensinar a dança. Nós continuamos ensinando porque, por mais que a gente tenha saído da frente do espelho para fazer movimentos iguais em pessoas diferentes, porque você tem realidades pessoais muito diferentes e os professores estavam, a maioria ainda está, mas estavam sempre baseado na forma como ele aprendeu. Mas o mundo mudou, as coisas mudaram, as pessoas se tornaram mais exigentes, querem compreender mais, têm informações a toda hora na mão através da internet, e isso daí não é possível que a gente não considere, né? E isso tem que interferir na forma da gente ensinar. Então, eu acredito, das propostas fechadas de ensino, nós começamos a passar lentamente para as propostas semiabertas, onde o aluno começa a participar, a dar ideia, onde o aluno modifica o passo, e, quem sabe, nós vamos chegar a propostas mais abertas. Por enquanto, por ser o processo de semiaberto e de aberto ser muito reflexivo, nós vamos levar tempo. E nós ainda não temos grandes resultados para que as pessoas acreditem que seja possível a gente aprender a dançar usando os saberes dos alunos, complementando os saberes coletivos e os saberes do professor também. Essa troca necessária ainda não acontece, porque muitos professores estão desinformados, outros está dando certo desse jeito, foi como eu aprendi, então é assim que eu vou fazer. Se a gente abre espaço dentro da aula para que o aluno realmente participe, porque tem um discurso que favorece isso, mas não tem uma prática que favorece isso ainda. Existem professores já fazendo, e muitos na tentativa, e outros nem vão querer saber como é que faz. Aí, eu digo, eu escolheria hoje o meu professor
assistindo uma aula dele, vendo o potencial que eu poderia ter dentro dessa aula como dançarina. Potencial no pensar, potencial no agir, de conectar o pensar e o agir. Esse seria meu professor de dança, e não aquele que me ensina 1000 passos, embora o outro possa me ensinar também. Mas só que eu vou multiplicar 1000 mais 1000, porque eu tenho ideias também, Uhum. né? É isso. De alguma, então, falando de uma forma bem simples, né? Caiu uma lágrima no meu olho. Oh, bebê, Que lindo, que lindo. aprendendo com eles, meus alunos. Que você contasse um pouquinho desse ensino horizontal e contasse já também sobre o projeto do Alvinhos Dance, né? Como é que começou, sobre as crianças. É, esse processo de horizontalização de poderes foi uma das preocupações maiores que eu sempre tive dentro da ação da dança de salão, porque eu já tinha isso dentro da educação física, né? Com práticas mais libertadoras, e a dança de salão, todas as aulas que eu fazia aprisionavam o meu corpo, né? E eu via que eu hoje não quero perder mais tempo comigo mesmo, com a minha dança, e nem deixar que as pessoas percam tempo, percam o seu corpo, a potencialidade do seu corpo, é, porque eu quero que ele dance diferente, eu quero que ele dance como eu como a maior referência para ele. Não, eu não sou a maior referência. A maior referência são as expressões que ele conquista, que ele descobre, que ele vê o potencial dele. Tá? Depois eu vou te mandar vídeo das minhas crianças dançando para você ver. Mas aí, então, trabalhar nesse projeto, esse livro que eu escrevi, eu mostrei como que os meus alunos foram me ensinando coisas que o meu estudo dentro da universidade não me ensinou. Como aprender, como ensinar a dar aula? É quando eu desço do salto e vou permitindo que eles digam, então, como você tem que fazer, Raquel. E como eu aprendi com a forma como eles me ensinaram. Eu aprendi muito com todos, ainda continuo aprendendo. E aí eu venho contando no livro os aprendizados que eu tive com as crianças. E eles foram meus grandes professores, sem desprezar todos os aprendizados que eu tive, aprendizados acadêmicos, com grandes teses, estudos, livros que eu já li. Mas foram as crianças que me aproximaram da realidade do ensinar, dar aulas, né? Então, é essa questão da horizontalização do poder. É você discutir com as crianças que, se ela não dança, não quer dançar, ela pode ser fotógrafa, ela pode ser figurinista, ela pode ser fisioterapeuta e de pés, especializar em pés, ela pode ser tantas coisas dentro da dança de salão, promotor de eventos, né? Então, é abrir esse olhar para a dança, além do executar passos. E assim nós caminhamos dentro do nosso projeto social Alvinhos Dance, com crianças de diferentes comunidades do Rio de Janeiro, mas nunca fechamos para criança nenhuma. Mas, basicamente, 90% eram de crianças que tinham condição socioeconomicamente prejudicado pela vida. É isso. Nosso projeto Muito é lindo. lindo. Última pergunta para encerrar: o que você deixa de recado para as pessoas que estão chegando na dança de salão, para os que já estão também? Não sei, uma mensagem qualquer que você queira deixar para os novos e antigos e futuros dançarinos. Primeiro, eu quero dizer a todos eles, independentemente na situação que esteja, de iniciando a dança ou já com tanto tempo de dança, que eu gosto muito do Mário Quintana, quando ele diz assim: todos que atravancam o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Que não deixe ninguém interferir no sentido ruim de acabar com a dança que ele tem, com a dança que ele ensina, com a dança, né? Que ele continue voando, que ele continue tendo liberdade para pensar, para ensinar, para agir, né? Para receber as pessoas, que ele acredite nele como dançarino, como professor, né? Que ele acredite nas possibilidades do outro, respeitando-as, porque a dança de salão, o dançar a dois, é incrivelmente encantador. Mas a gente não pode fechar os olhos para as questões que transpassam
hoje a dança de salão. E eu conto com a análise deles e a sobrevivência da dança numa perspectiva diferente. É isso. Gratidão, Raquel, pela sua disponibilidade, por você tirar um tempinho aí com as suas netas. Eu acho isso muito importante, muito importante. Vou curtir a neta Vai. e dizer a você que curti o trabalho, parabéns a vocês do grupo, obrigada pela confiança, a minha condição de professora, parabéns mais uma vez a Carla e a todos os professores envolvidos nesse curso, enfim, Um beijo grande, beijo para Raquel. cada um de vocês.